Não são raras as vezes que coisas são jogadas ou caem nos lagos, rios e até no mar, não é verdade? O mais difícil, contudo, é encontrá-las. Só que vez ou outra vem a surpresa. Algo interessante e até inesperado é retirado das profundezas de algum lugar. Vamos conhecer alguns? O primeiro computador mecânico da história, Anticítera, é uma pequena ilha grega, mas também é o nome de um objeto muito misterioso e fascinante que foi encontrado no seu litoral. O objeto é conhecido como Máquina de Anticítera ou Mecanismo de Anticítera e é considerado o computador mecânico mais antigo da história. Ele foi descoberto em 1900 por um grupo de catadores de esponjas marinhas que exploravam os restos de um navio romano naufragado há cerca de 2000 anos. O objeto estava muito corroído e incrustado, e só depois de um exame mais cuidadoso que perceberam que se tratava de um instrumento de bronze, com engrenagens precisas e inscrições. A máquina foi datada entre os anos 70 e 50 a.C. e provavelmente foi criada na Grécia helenística. A máquina era capaz de prever posições astronômicas e eclipses como função de calendário e astrologia. Ela também podia rastrear o ciclo de 4 anos dos Jogos Atléticos, que eram parecidos, mas não idênticos a uma Olimpíada, o ciclo dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Ela possuía um mecanismo sofisticado para compensar a irregularidade do movimento da Lua, conhecido como equação lunar. A máquina era tão avançada que não se encontrou nada parecido até os primeiros relógios astronômicos da Europa medieval, cerca de 1.500 anos depois. Olha só. A máquina de Anticítera é um exemplo impressionante da genialidade e da tecnologia da Grécia Antiga. E ainda guarda muitos segredos para serem desvendados. Propulsores do Saturno V. A Apollo 11, com os seus 3 tripulantes, Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins, a bordo do foguetão Saturno V, foi lançado de Cabo Canaveral, na Flórida, em 16 de julho de 1969. Milhares de pessoas assistiram ao evento ao redor do Centro Espacial Kennedy e milhões através da televisão. Em 20 de julho, chegou ao seu destino e Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na Lua. O fato é que os motores que impulsionaram o foguete para a órbita da Terra caíram como planejado no Oceano Atlântico, logo depois da desacoplagem da cápsula e do módulo. Em 2012, 43 anos depois, os restos dos 5 motores F1 foram encontrados a mais de 4.200 metros de profundidade, por uma equipe financiada pelo CEO da Amazon, Jeff Bezos. No ano seguinte, ele enviou uma nova expedição sob a permissão da NASA para recuperar os motores. Hoje, eles estão expostos no Museu Nacional do Ar e do Espaço Smithsonian, em Washington. Seres microbianos. Uma quantidade surpreendente de bactérias foi encontrada vivendo em rochas argilosas no fundo do Oceano Pacífico. A descoberta permite, antes de mais nada, a possibilidade de micróbios igualmente resilientes estarem vivendo sob a superfície de Marte, bem como nos oceanos congelados de Titã, a lua de Saturno, e Europa, a lua de Júpiter. Em 2015, nas profundezas do Ártico, exploradores encontraram micróbios que podem esclarecer como, há mais de 2 bilhões de anos, uma célula solitária e primitiva deu lugar à espetacular explosão de vida complexa que inclui humanos, animais, plantas e fungos. Os novos organismos foram batizados de Loquiarqueias, em referência à região onde foram encontrados. O material genético foi encontrado a 3.283
metros de profundidade, perto de chaminés hidrotermais entre a Noruega e a Groenlândia, conhecidas como Castelo de Loki, o misterioso deus nórdico. Seus descobridores acreditam que trata-se da ponte entre a vida celular mais simples, os procarióticos, e o resto dos seres vivos, os eucarióticos. Submarino Kursk. O Kursk era um submarino nuclear de mísseis de cruzeiro da Marinha da Rússia, que fazia parte da classe Oscar II. Ele foi construído em 1990 e comissionado em 1994, sendo considerado uma joia da frota russa. Ele tinha 154 metros de comprimento, 24 mil toneladas de deslocamento e podia alcançar uma velocidade de 32 nós. Em 12 de agosto de 2000, enquanto realizava exercícios navais no mar de Barents, algo deu errado e acabou fazendo com que o submarino explodisse. Há rumores de que o torpedo não tinha sido disparado e que tenha explodido ainda no tubo, como também suspeitas de vazamento de peróxido de hidrogênio, que teria provocado 2 explosões. O submarino foi içado do mar em outubro de 2001, por uma operação conjunta entre russos e holandeses. O custo da operação foi estimado em 65 milhões de dólares. A proa do submarino, onde ocorreram as explosões, foi cortada e deixada no fundo do mar, por ser muito perigosa para ser removida. O restante do submarino foi transportado para um estaleiro na Rússia, onde foi desmontado e descartado. O Avro CF-105 Arrow foi um caça supersônico canadense fabricado no final dos anos 1950. Seu primeiro voo foi em 1958 e, por uma decisão controversa do governo canadense da época, o projeto foi cancelado no ano seguinte. A empresa Avro Canadá ainda fabricou alguns protótipos, na esperança de cair nas graças do governo e, claro, fez vários testes. Em 2018, no fundo do Lago Ontário, foram encontradas partes do que parecia ser um Avro CF-105. Contudo, não o original, mas sim um modelo em escala de 1:8, parecendo mais um foguete do que um caça. Na verdade, os mergulhadores esperavam encontrar uma versão do modelo original, que, segundo boatos, pode estar em qualquer lugar no fundo do lago. O modelo em escala já serviu para abrir alguns sorrisos, mesmo porque não deixa de ser um artefato histórico. Os pesquisadores acreditam que os modelos em escala estavam sendo usados para testar os novos tipos de asa, em formato triangular. Os restos do Avro foram encaminhados para o Museu de Aviação e Espaço do Canadá. Bolsa de jacaré. Desde que o naufragado Titanic foi encontrado, em 1985, estima-se que mais de 6.000 artefatos, entre objetos do navio e pertences dos passageiros, incluindo sapatos, roupas, calçados, relógios de bolso e outros itens, tenham sido trazidos das profundezas. Claro que tudo isso não foi retirado em uma mesma viagem até o naufrágio, mas em vários mergulhos feitos até o navio por diferentes equipes. Numa destas viagens, algo bastante insólito foi encontrado: uma bolsa de jacaré. A bolsa, muito bem preservada após tantos anos no fundo do oceano, parece ter pertencido a uma mulher chamada Marian Minuel, que estava em viagem para os Estados Unidos a fim de visitar sua filha Margaret. O que se sabe mais sobre ela, de acordo com os registros da Enciclopédia Titânica, é que ela viajava sozinha e era passageira da 3ª classe. No entanto, o corpo de Marian nunca foi encontrado. Moto para viajar.
Em vários países do mundo, motociclistas amam colocar suas motocicletas na estrada. E, como dizem, pegar um vento na cara e viver a liberdade é uma maravilha, não é não? Ah, eu acho. Bom, só que houve um caso em que a moto viajou sozinha. É verdade. E mais, pelo mar. Mas como assim? Bom, tudo começou quando um canadense chamado Peter Mark estava caminhando pela praia e encontrou um container que chamou sua atenção. Ao se aproximar, conseguiu abrir o compartimento e deu de cara com uma Harley Davidson de 1.600 cilindradas. Pela placa era do Japão. E como ela foi parar ali, no Canadá, que fica separado da costa japonesa por 7.000 quilômetros? Bom, descobriram que a placa tinha sido registrada na prefeitura de Miyagi, uma das áreas mais atingidas pelo tsunami de 2011. Então chegaram à conclusão de que o container viajou de costa a costa, sendo carregado pelas ondas e correntes marinhas. Junto com a moto, havia ainda tacos e bolas de golfe, ferramentas e equipamentos para camping. Curiosamente, seu dono foi localizado, porém, não quis a motocicleta de volta. Ao invés disso, Ikuo Yokoyama pediu para que a moto fosse preservada da forma como foi encontrada, a fim de servir como um memorial para as vítimas da tragédia no Japão. Hoje, ela se encontra no Museu Harley Davidson em Milwaukee, Estados Unidos. Qual desses itens você achou mais curioso, hein? E pode ter certeza que há muito mais itens estranhos que foram e ainda são encontrados no fundo dos rios, lagos e mares. Traremos mais para você depois. Forte abraço e até a próxima. Tchau!